A morte de Dom Pedro II. Dom Pedro II, além dos negócios do Brasil, não descuidava da efervescência intelectual de Paris. Nos dias 19 e 23 de novembro de 1891 foi à Academia de Ciências do Instituto de França. No dia 23, votou, como membro estrangeiro, para a eleição da classe de Física. No dia 24, pela manhã, anotou no seu diário: "O Deodoro demitiu-se." Após o almoço, foi passear de carro em Saint-Cloud. Às 16 horas escreveu que havia retornado do passeio onde viu as ruínas do palácio que lá existira e de onde teve uma bela vista de Paris que o estava neblinosa. Frio, neblina, às 18h30 notou que estava com uma tosse terrível. O Dr. Mota Maio medicou e meia hora depois Dom Pedro achou que estava melhor. O dia 25 de novembro de 1891 foi a última vez que o diário de Dom Pedro II recebeu uma anotação de sua própria mão. No dia 26, devido à sua piora, ele não tocou mais nele. Mas o diário continuou. Dom Pedro ditava o que queria que fosse escrito para a filha ou para pessoas próximas, e assim foi mantendo atualizado até o dia 1 de dezembro. Assim que a notícia da sua doença se espalhou, a colônia brasileira o visitou em peso. Outra visita agora frequente, além da princesa e dos netos, era do Dr. Charcot. No dia 30 o Conde Deu telegrafou para Dom Pedro Augusto, que havia partido para visitar o seu tio, o rei da Bulgária. Gastão explicou a situação de Dom Pedro ao neto e solicitou a sua presença em Paris. No dia 1 os doutores Charcot, Mota Maia e Bouchard notaram que a pneumonia havia tomado o pulmão esquerdo. Às vésperas de seu aniversário de 66 anos mandou anotar no diário: "Ano melhor que o passado para mim, desejo a todos que estimo. Não careço de falar da família." Ainda fazia planos. Partiria no dia 6 ou logo depois para Cannes ou para o norte. No dia 2, no seu aniversário, houve uma missa no seu quarto e o ex-imperador comungou. Os médicos acharam, inicialmente, sinais de melhora e no dia 3, de Isabel e o Conde Deu voltaram para casa em Versalhes. Mas só para darem com o telegrama de Mota Maia à porta dizendo para eles retornarem. Dom Pedro piorara, ardia em febre e alternava períodos de consciência. Não havia mais nada que os médicos pudessem fazer, a pneumonia atingira também o pulmão direito. No dia 4 de dezembro, pela manhã, de Isabel pediu um padre da igreja perto veio o abade de Angile que deu a extremunção. O ex-imperador, já quase sem voz, ainda conseguirá dizer o Brasil. Aos 35 minutos do dia 5 de dezembro, Dom Pedro faleceu. O historiador Hélio Viana atribuiu a ele uma última frase antes de morrer, em perfeito decassílabo: "Que Deus faça feliz o meu Brasil." Com a propaganda monarquista ativa na época em que o ex-imperador era vivo, atribuindo-lhe sonetos que ele nunca compusera, essa frase talvez merecesse de Dom Pedro um de seus comentários: "Não é minha, porém não rejeito pelos sentimentos." Os brasileiros e estrangeiros afluíram ao Hotel Bedford, agora com o aposento do imperador sendo transformado em câmara ardente e o seu corpo, embalsamado, recebendo as homenagens de todos. O hotel, até hoje recebe visitas de brasileiros em busca do local de morte do imperador exilado, cobrou da família 12.000 francos de indenização por alegados estragos feitos nos quartos ocupados pelo imperador onde foi montada a câmara ardente. Sade Carnot, presidente da França, que estava fora de Paris, mandou todos os membros da casa militar em trajes de gala dar os pêsames à princesa Isabel. A igreja da Madeleine foi preparada para as exéquias, com colaboração do governo francês. Do Brasil, a voz oficial não foi de luto, mas de protesto. O embaixador brasileiro na França indignou-se diante do cerimonial. O Conde de Ormesson tranquilizou-o, dizendo que o seu governo prestava homenagens não ao imperador, mas ao portador da Gran Cruz da Legião de Honra. Dom Pedro foi vestido com o uniforme de marechal do Exército Brasileiro, com a faixa da Ordem da Rosa, o grande colar, o tosão de ouro e a placa do Cruzeiro, e nas mãos um crucifixo dado a ele pelo Papa em 1888. No caixão, foi posto um travesseiro com uma informação bordada a ouro dizendo ser terra do Brasil. Em cima do caixão, foi colocada uma placa de prata gravada.
Nela encontra-se toda a filiação de Dom Pedro e pontos de sua biografia, tudo em latim, e, ao final, uma citação retirada dos Lusíadas. No dia 9 de dezembro, na Madeleine, a missa de Requiem foi celebrada pelo abade Le Rebors, com o coro da igreja regido por Gabriel Fauré. Junto à princesa de Joinville, a única dos presentes que conheceram o imperador desde criança, estavam representantes de reis e imperadores, a nobreza da França e de boa parte da Europa, bem como o corpo diplomático estrangeiro em Paris, com exceção dos embaixadores de Brasil, México e Venezuela. A Academia Francesa compareceu em peso. Ao lado de escritores como Alexandre Dumas Filho, viam-se maestros como Gounod e Ambroise Thomas, matemáticos, físicos, além de médicos, como Charcot, e os orientalistas Gautier, Foucault e Bois-Lisle. Até então, nos funerais de um monarca, nunca se vira tantos intelectuais e acadêmicos.